Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Às 5h05 da manhã saiu um vídeo com os meus comentários a respeito da derrota do Glorioso para o Flamengo por 2-1. Sigo falando sobre a partida, atuações individuais, técnico Bruno Lage, alguns desencaixes coletivos e arbitragem. O Rafael, lateral direito do Botafogo, deixou um recado importante no Instagram, trago para vocês. Fabiano, vai continuar remoendo a derrota? O jogo valia os mesmos 3 pontos. Não vamos esconder, galera. Clássico é clássico para todo mundo. Tem rivalidade envolvida. A gente fica assim com o jogo na cabeça. O Botafogo perdeu para o Flamengo no estádio Newton Santos. O time tinha vindo de 11 vitórias em 11 jogos no Campeonato Brasileiro dentro de casa. É claro que incomoda, como nós incomodamos muitos flamenguistas pelo fato do Botafogo ter vencido no primeiro turno no Maracanã por 3-2 com um jogador a menos durante praticamente toda a segunda etapa. E mais, o Botafogo só volta a campo no sábado 16 de setembro, daqui a praticamente 2 semanas, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Os jogadores estão de folga. O Diego Hernandes já postou que está indo para o Uruguai, o Di Plácido postou que está indo para a Argentina. Não vão sentir pressão. A gente vai ficar aqui remoendo a derrota para o Flamengo durante algumas horas, 1 ou 2 dias mais, e depois também cabeça no lugar pensando no Botafogo buscando o título. No momento estamos sim muito chateados. Não gosto de perder para rival do Rio de Janeiro, não gosto de perder para ninguém. Para rival do Rio de Janeiro é pior. Então foi ruim sim a derrota do Botafogo ontem no Clássico, ainda mais porque o Glorioso poderia ter feito muito mais do que fez na partida. O técnico Bruno Lage errou e os jogadores também erraram durante o jogo. Repito, viajaram, não vão sentir essa pressão, tomara que voltem muito bem. Para ser justo, refrescando a memória, na outra data FIFA, folga para os jogadores também, muitos viajaram, o técnico Luiz Castro foi para Portugal, todo mundo voltou bem, se preparou, o Botafogo venceu fora de casa em sequência Cuiabá e Palmeiras. Naquela época o Palmeiras poderia se aproximar do Botafogo. O que aconteceu? O Glorioso abriu 7 pontos de vantagem em relação ao time paulista. Então, foco, tranquilidade e que o Botafogo consiga se preparar bem e ganhar do Atlético Mineiro e depois do Corinthians também fora de casa. Mas vou falar sim mais sobre a partida de ontem. O técnico Bruno Lage escalou o Lucas Perry no gol, na lateral direita JP Galvão, na zaga Adrielson e Cuesta, na lateral esquerda Marçal. No meio campo, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo, na ponta direita o Segovinha, centroavante Tiquinho Soares e na ponta esquerda o Vitor Sá. Como eu disse no vídeo anterior, o Flamengo com 1 minuto de jogo trabalhou uma jogada, a bola foi para o lado direito, cruzamento. O Marlon Freitas não observou que o Bruno Henrique estava entrando impedido e de qualquer jeito estou para trás, fez o gol contra. O Botafogo tomou conta do jogo, aos 18 minutos empatou com um belíssimo gol do Vitor Sá. Depois, um pouco de equilíbrio, no final do primeiro tempo, o Botafogo melhor, o Eduardo perdeu uma chance clara para a virada do fogão. Veio o segundo tempo, nenhuma mudança do técnico Bruno Lage. Então, por volta dos 10 minutos, ele fez 3 trocas ao mesmo tempo. Tirou o Segovinha, passou o Vitor Sá para a ponta direita, colocou o Luiz Henrique na ponta esquerda, colocou o Tietchan no lugar do Gabriel Pires no meio campo e o Diego Costa no lugar do Tiquinho Soares, ali na posição de centroavante. Jogo equilibrado, o Botafogo não criava tanto, o Flamengo também não, mas a qualquer momento o Bruno Henrique poderia aprontar uma, como aprontou para cima do JP Galvão, que não teve uma partida tenebrosa, mas não deveria estar ali, já que o Di Plácido, jogador experiente, que faz um bom campeonato brasileiro, estava à disposição do treinador. E aqui começam alguns detalhes. O JP Galvão foi driblado. O Bruno Henrique teve liberdade para fazer o gol da vitória do adversário do Botafogo. E fez. Então, erro do JP Galvão na marcação, erro do Bruno Lage por ter entrado com o JP Galvão como titular e ter mantido o garoto até o fim, e erro do Marlon Freitas na cobertura. Vejo alguns comentários. Marlon Freitas é muito bom com a bola no pé, mas não marca. Marca, só pegar os números do Marlon Freitas,
para você ver que ele desarma, que ele recupera a bola, que ele intercepta, que ele corta. Ele marca sim, só que ele é tão técnico, tão qualificado, que a gente observa muito mais o jogo do Marlon Freitas quando o Botafogo está com a bola. E ontem talvez ele tenha sentido o gol contra com 1 minuto. Não jogou bem. Foi a pior participação do Marlon Freitas, ao meu ver, com a camisa do Botafogo, no Campeonato Brasileiro de 2023. E quando o JP Galvão foi driblado para dentro, o Vitor Sá, que era o ponto que estava por aquele lado, não tinha o que fazer no retorno. Ali era a função do volante. O Marlon Freitas tinha que ter aproximado, feito a cobertura. Estava tudo dominado, os zagueiros na área, tudo certinho. Se o Marlon tivesse aproximado, a gente estaria aqui agora reclamando que o JP Galvão não deveria ter sido titular, não deveria ter sido driblado pelo Bruno Henrique, e ainda bem que havia uma cobertura do volante que leu bem a jogada. Não, o Marlon Freitas ficou parado. Então o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol. Além da questão da escalação errada, o Botafogo teve atitudes ruins por parte de jogadores dentro de campo. Como eu disse no vídeo anterior, o Eduardo não pode perder o gol que perdeu no fim do primeiro tempo. Muita gente pensando, Segovinha deveria ter sido titular? Para mim, não. Na minha escalação era Vitor Sá pela ponta direita e pela ponta esquerda Luiz Henrique, com o Tiquinho bem como centroavante. O Segovinha foi titular, teria saído com uma assistência. Mas o Eduardo estou para fora. Erro individual claríssimo. O Botafogo não pode ter esse tipo de erro. Escanteio para o Botafogo ao fim da partida. O Lucas Perry foi para a área. O Botafogo perdeu a jogada. O Flamengo armou um contra-ataque. O Diego Costa fez das tripas de coração para recuperar a jogada. Deu o carrinho, conseguiu desarmar o adversário. O Lucas Perry pegou a bola, conectou de primeira. A bola chegou até ele de novo, escanteio novamente. O que o Botafogo fez com o escanteio? Um toque para trás, um toque para frente, para a linha de fundo, com o jogador impedido, tudo errado. Falta de concentração. Isso não é erro do Bruno Lage. Duvido que ele tenha treinado isso. Ó, toca para cá, depois o jogador te devolve impedido e a bola sai na linha de fundo. Isso é erro individual. Então o Botafogo nem foi tão mal durante toda a partida. No primeiro tempo, o Botafogo, em grande parte do jogo, foi melhor que o Flamengo. Em dado momento, o Botafogo amassou o adversário. No segundo tempo, um jogo equilibrado. O Bruno Henrique desequilibrou, porque o JP Galvão não marcou bem e o Marlon Freitas não fez a cobertura. Então o Botafogo poderia ter feito melhor em campo. Lucas Perry não tinha o que fazer nos gols, foi bem quando exigido. JP Galvão, 4 desarmes, 1 interceptação, 3 cortes, mas o drible que não poderia ter tomado no gol do Flamengo acabou sendo preponderante para a vitória do adversário. Adrielson bem no jogo, Cuesta não achei tão bem assim, principalmente na hora de construir, já que o Botafogo queria empatar o jogo no final, ele poderia ter feito melhor. Marçal, defensivamente razoável, ofensivamente não gostei, teria colocado o Hugo na segunda etapa, pelo menos ali a partir dos 20 minutos do segundo tempo, para fazer uma dobradinha com o Luiz Henrique. No meio campo, Marlon Freitas não foi bem, Gabriel Pires, também vejo gente falando, Gabriel Pires não marca, marca. Foi quem mais desarmou no Botafogo ao lado do JP. 4 desarmes do Gabriel Pires. E ele geralmente desarma muito no campo ofensivo. Foi ele que cruzou a bola para o Tiquinho, que acabou gerando o gol do Vitor Sá. Tem qualidade técnica, mas muito displicente em lances importantes num clássico pegando fogo. O Gabriel Pires tinha que estar mais ligado, poderia ter feito melhor, não fez. Eduardo não pode perder o gol que perdeu. E sumido em alguns momentos do jogo também. Segovinha, na marcação, acabou tendo problemas junto com o JP Galvão. Na puxada de contra-ataque, deveria ter feito melhor numa bola que ele deu para o jogador impedido. O companheiro passava bem pelo lado esquerdo, ele não deu o passe. Poderia ter feito melhor. Nem achei uma partida tão ruim do Segovinha, mas não era meu titular para o jogo de ontem. O Tiquinho, dentro das limitações por conta do tempo parado, para mim foi bem e importante no gol do Botafogo. O Vitor Sá estava bem na ponta esquerda e fez um golaço. Gostei do Vitor Sá. Tietê, ao meu ver, entrou mal. Diego Costa entrou com muita disposição, muita vontade, não teve chance clara de gol. O Luiz Henrique entrou tentando puxar ataques, buscando também essa jogada para o meio. Para mim, faltou alguém para se conectar mais com ele, poderia ter sido o Hugo.
Eles estão se entendendo muito bem por ali. O Jander só entrou e pouco fez, não teve muito tempo também. E o Júnior Santos entrou tentando jogadas pelo lado direito. A gente sabe que o Júnior Santos não vivia um bom momento, tecnicamente falando, mas ontem tentou incomodar e incomodou o lado esquerdo do Flamengo ao fim da partida. O Júnior Santos não era pedido aqui no canal como titular, nem pedia mais tempo para ele, mas ontem acabou incomodando a defesa do Flamengo. É difícil, é chato, mas daqui a pouco vai passar também. É o que eu falei no início do vídeo. O clássico incomoda sim perder. Estamos falando de um clube grande, um gigante. Daqui a pouco vai estar ganhando do Flamengo de novo. Já ganhou neste Campeonato Brasileiro, ganhou do Fluminense, ganhou do Vasco. Pode ganhar do Fluminense novamente e do Vasco também. Foco no campeonato, o Botafogo ainda tem uma vantagem muito interessante para buscar o título. Agora eu quero falar sobre arbitragem. Falei no vídeo anterior e o Klaus prejudicou o Botafogo sim. Bruno Henrique deu uma cotovelada no Cuesta, tomou cartão amarelo apenas. Poderia ter sido expulso. O Klaus recentemente expulsou o jogador em outra partida. Por isso, segundo tempo, Bruno Henrique deixou o cotovelo no JP Galvão. O Klaus nem falta deu. E mais, falta no Tietê, claríssima no meio-campo, que gerou a jogada do segundo gol do Flamengo. O Botafogo poderia ter feito melhor, como falei no vídeo anterior? Sim, mas o Rafael fez um comentário muito interessante no Instagram. Veja. Hoje estava analisando aqui uma coisa bem interessante do jogo ontem, que às vezes os comentaristas perguntam por que os jogadores só reclamam, eles ficam reclamando. É simples, no lance de ontem, nenhum jogador do Botafogo foi reclamar com o juiz. E simplesmente o Klaus ignorou a falta. No jogo contra o Curitiba, todo mundo foi reclamar com o juiz e ele ficou assustado e simplesmente deu a falta. Então, às vezes, os comentários perguntam, por que o jogador reclama com o árbitro? E não tem nada. É simplesmente, se você ver o jogo de ontem, você vai ver. Uma falta clara no Tietê, ninguém reclamou com o árbitro. O Klaus fingiu que não viu também e deixou o jogo seguir. É assim que acontece. Os árbitros, infelizmente, eles pedem que os jogadores reclamem, né? Porque se não reclamar, não tem falta. Pô. Essa é a visão que eu vejo que acontece muito. É exatamente isso. Contra o Curitiba, falta no meio-campo, também no Tietê. Curitiba construiu a jogada, gol. Teria sido a virada do time do sul do país. 2-1. O jogo até ali estava complicado para o Botafogo. Pressão na arbitragem, VAR. O árbitro foi lá, realmente falta claríssima no meio-campo. Pronto. O Botafogo deslanchou na partida, fez 4-1 no Coxa. Ontem ninguém fez pressão na arbitragem. Os jogadores precisavam ir para cima do Klaus. Vai olhar o VAR, porque foi falta no Tietê. Foi falta clara. É assim que parece que o futebol brasileiro anda, com pressão na arbitragem. Ninguém fez pressão, o Flamengo foi beneficiado, o Botafogo foi prejudicado dentro de casa. E mais, o Gabriel Pires, após o jogo, foi reclamar com o Klaus, e o Klaus expulsou o meio-campista do Botafogo depois da partida e colocou na súmula que é porque o Gabriel Pires disse que eles são todos marrentos. É brincadeira, é prejudicar muito. Mas eu falo de arbitragem de propósito ao fim do vídeo, porque antes a gente observa os problemas do Botafogo, que podem ser solucionados e que o Glorioso busque o título brasileiro. Saudações alvinegras, a qualquer momento eu volto. Aquele abraço, valeu, fui!